Olá pessoal, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, vou fazer esse videozinho rapidinho aqui para nós estudarmos um pouquinho sobre o sistema funcionalista, tá? Que eu queria falar um pouquinho sobre o Jacobs, sobre o livro de Direito Penal do Inimigo, e não teria como eu falar sobre o direito penal do inimigo sem que nós estudássemos um pouquinho que seja ali sobre o sistema funcionalista. Então, para quem ainda nunca ouviu falar, ou estudou pouco, ou não aprendeu bem, sistemas penais, meus queridos, são métodos, né, para se estudar o direito penal. São mecanismos, metodologias de estudo no tocante ao direito penal propriamente dito. Claro que no curso, né, no decorrer dos anos da nossa história, esses sistemas, esses métodos de estudo do direito penal, eles foram se modificando ao longo dos anos. E hoje nós temos, né, embora haja discussões na doutrina, nós temos, né, o sistema finalista ou pós-finalista ou sistema funcionalista, como muitos doutrinadores entendem. Então vejam vocês que no sistema finalista, que é um sistema de estudo do direito penal, um mecanismo, um método para o estudo do direito penal idealizado pelo Elzel, veja que nesse sistema nós trabalhamos com 3 substratos do crime, né? Fato típico, ilícito e culpável. Então eu vou colocar ele aqui rapidinho só para a gente se situar, para eu conseguir falar sobre o sistema funcionalista. Então veja que, de acordo com o que o Elzel, né, idealizador do sistema funcionalista, criou, nós teríamos essa sistemática aqui dos substratos do crime. Então, né, conduta aqui dentro do fato típico, resultado, nexo de causalidade, tipicidade. Dentro da ilicitude, nós teríamos estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Dentro da culpabilidade, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e inexigibilidade de conduta diversa. Então veja que o Elzel, nesse sistema finalista dele, ele foi o responsável pelo deslocamento do dolo e da culpa, que antigamente ficavam aqui dentro da culpabilidade e que hoje estão inseridas aqui dentro do fato típico. Então veja que o Elzel, ele idealizou esse sistema finalista e depois dele surgiram na Alemanha os funcionalistas, né, cujos expoentes hoje são o Klaus Roxin e o Jacobs. Vejam que não são apenas esses alemães que são funcionalistas. Então o movimento do sistema funcionalista na Alemanha, ele é muito forte. Então a maior parte dos doutrinadores alemães, eles são funcionalistas hoje. E agora no Brasil, esse sistema funcionalista, ele está começando a ser aplicado para o nosso ordenamento jurídico no tocante a questões de natureza penal. Vejam vocês que o nosso sistema, aliás, o sistema finalista do Elzel permanece o quê? Íntegro. Então o que aconteceu? O Roxin, o Jacobs, os funcionalistas de uma maneira geral, eles já se aproveitaram desse método de estudo do direito penal, esse sistema de estudo. Então eles apenas acrescentaram novos elementos a essa sistemática que já foi idealizada pelo Elzel. Por isso que muitos dizem e comparam funcionalismo com pós-finalismo. É como se o funcionalismo fosse um pós-finalismo. Mas tecnicamente os funcionalistas, eles
não gostam dessa nomenclatura, né? Eles gostam de funcionalista. Então veja que o sistema funcionalista se utilizou de toda a sistematização apresentada pelo Elzel do sistema finalista. No entanto, acrescentaram algumas coisas, alguns institutos a mais dentro dessa sistemática. Então, os funcionalistas, eles mantiveram toda essa ideia que foi proposta pelo Elzel, mas eles trabalharam e trabalham com outros institutos. O nosso objeto de hoje é o direito penal do inimigo. Então, veja, os funcionalistas, eles se utilizaram de toda aquela sistemática do Elzel, mas acrescentaram, né, na vertente do Klaus Roxin, a exclusiva proteção dos bens jurídicos. E o Jacobs trabalha com o quê? A necessidade de efetivação da norma. Vejam que os funcionalistas, o que eles acrescentaram a mais no sistema finalista do Elzel? Eles acrescentaram a missão do direito penal. Que o direito penal, além de preencher todos aqueles requisitos em um contexto criminoso, também deve ser vinculado a determinada missão. Então, essa missão para o Klaus Roxin, que é um dos grandes expoentes dessa vertente funcionalista na Alemanha, o Klaus Roxin trabalha a missão do direito penal no sistema da exclusiva proteção dos bens jurídicos. Então, a eles vincula o direito penal com, né, a efetividade, a proteção dos bens tutelados pela norma. Por outro lado, o Jacobs, ele trabalha com a necessidade de efetivação da norma, do sistema normativo. Para ele, isso é missão do direito penal. E ele entende, o Jacobs, que em determinadas situações, para que eu consiga manter essa efetividade do sistema normativo, para que eu consiga manter a crença das pessoas no direito penal como mecanismo para a estabilização das relações sociais, o que acontece? Ele entende que para determinadas condutas é necessário um direito penal diferente. Para aqueles indivíduos que não se comportam como pessoas cidadãs, pessoas comuns que eventualmente praticam alguns crimes, é necessário um direito penal mais recrudescido, é necessário o direito penal do inimigo. Então veja que o Jacobs, ele separa as pessoas dentro de duas vertentes. A vertente cidadã e a vertente dos inimigos. Aquelas pessoas que se comportam, né, fora do sistema jurídico, né, tráfico de drogas, terroristas, o Jacobs entende que são pessoas que se comportam não como cidadãs, mas como inimigas do Estado e que por essa razão merecem um direito penal do inimigo, ok? Por outro lado, o Jacobs, ele sustenta o seguinte, que pessoas comuns, cidadãos que eventualmente escorregaram, né, e praticaram algum tipo penal incriminador artesanal, leia-se roubo, furto, estupro, por exemplo, a essas pessoas será aplicado um direito penal para o cidadão. Então aí que entra, pessoal, o direito penal do inimigo. Mas nós não podemos dizer que o Jacobs, ele defende só o direito penal do inimigo, porque na verdade não. Ele sustenta o direito penal do cidadão dentro desse raciocínio de missão do direito penal, assim como o Roxin, mas ele entende que é necessário um direito penal do inimigo para aquelas pessoas que não se comportam como cidadãs,
com relação às relações sociais, ao Estado de Direito. Então, por isso que ele sustenta e tem uma obra que fala justamente sobre esse direito penal do inimigo, sobre a aplicação de um direito penal mais recrudescido para novas formas de criminalidade, para pessoas que não se comportam como cidadãs dentro de um Estado de Direito, tá? Então, daí que surge o direito penal do inimigo. Vejam que tanto Jacobs como Roxin são funcionalistas de uma maneira geral. Então, os dois se utilizam dos substratos da sistemática que é utilizada pelo Welzel, do sistema finalista. Eles somente trabalham com a questão da missão do direito penal e cada um encabeça, seguidos por outros grandes doutrinadores alemães, especialmente o Roxin. Então, eles encabeçam essas duas vertentes do sistema funcionalista. Tudo bem, pessoal? Era isso que eu queria falar com vocês hoje, rapidinho, sobre direito penal do inimigo. Depois a gente grava um outro vídeo aí, a gente vai se vendo por aqui. Até mais!